Federal temos a justificativa em andamento e todos os locais de votação estão em ordem, todas as urnas eletrônicas estão perfeitamente em funcionamento, não há qualquer problema, então estamos com o processo em curso, esperando então que com tranquilidade os eleitores de outros estados possam aqui fazer a sua justificativa. E lembramos sempre que é importante que esses eleitores apresentem um documento de identificação com a foto, levem também o número do título de eleitor local e o formulário de justificativa. Se não tem esse formulário de justificativa, ele pode ser obtido a partir do site do tribunal e também nos próprios postos de justificação há formulários. E o eleitor deverá deixar para assinar este formulário perante os mesários. E também é importante que os eleitores não deixem para o último horário para se dirigirem aos locais de justificativa. Encerra-se o procedimento às 17 horas. E é importante que procurem os locais antes para que não haja um congestionamento ao final dos trabalhos. Espera-se que tudo corra tranquilamente, como vem sucedendo, e que, ao final, todos tenham tido essa oportunidade de justificar. Aqueles que não justificarem terão depois um prazo de 60 dias para fazê-lo, mas aí perante os locais onde eles têm os seus títulos de eleitor. E aí terá de ser uma justificativa mesmo, e nesse prazo de 60 dias. Se houver alguma dúvida... É cerca de 200 mil eleitores, considerando as duas oportunidades, hoje e também no dia 28 de outubro, quando haverá um segundo turno em algumas cidades. Então, os eleitores que tiverem os seus títulos nessas cidades onde haja segundo turno também terão de justificar no dia 28. Ele sofre uma multa, o valor da multa é muito pequeno, mas as consequências são sérias. Ele não poderá tirar passaporte, se ele for servidor, ele poderá ter bloqueado seu salário. Há uma série de implicações, a possibilidade também de empréstimos em bancos oficiais é negada. Então, há uma série de consequências. Aqui no Distrito Federal são 99 locais, onde há 402 mesas, cada uma com 2 urnas, total de 804 urnas eletrônicas para a justificativa. Bom, para que haja transferência de título, o eleitor deve residir na nova localidade pelo menos há 3 meses e não poderá ter feito qualquer movimentação num período de 1 ano. Ou seja, é preciso que a pessoa já tenha sua inscrição há 1 ano ou que não tenha se mudado de residência de uma região para outra nesse período. Desembargador Romão Cícero gostaria de falar alguma coisa? Não, presidente. Então está certo. Bem, perfeito. A nossa situação aqui é de absoluta calma, tranquilidade, tudo funcionando, né? E vamos zelar para que assim permaneça. Todos os técnicos do tribunal, os servidores, enfim, estão municiando todos os postos no sentido de que haja sempre uma cobertura para qualquer eventualidade, que não surgiu ainda, mas se surgir, esperamos que seja também solucionada favoravelmente e a nossa expectativa, então, é muito boa. Assim, há também na questão dessa justificativa, nós notamos que a maior parte desses eleitores, na realidade, embora tenham seu título ainda vinculado a outras regiões do país, eles já são residentes no Distrito Federal. E seria importante que esses eleitores fizessem a transferência dos títulos para o local onde hoje reside, que é Brasília. E a partir do dia 5 de novembro, reabre o cadastro eleitoral, assim, a possibilidade de que esses eleitores transfiram seus títulos para Brasília. Veja a situação.
Se já tivessem feito essa transferência, hoje não precisariam justificar, não votariam, aqui não há eleições. Como permanecem vinculados a outras unidades, eles têm de fazer a justificativa. Se não fizerem, vão ter um prazo de 60 dias para fazê-lo nos locais de origem. E se não o fizerem, sofrem uma multa e uma série de implicações negativas na sua vida civil. Então é importante, é um apelo que o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito faz, no sentido de que esses eleitores providenciem a transferência de seus títulos para o local onde hoje residem, efetivamente, que é o Distrito Federal. Não, ao final que nós vamos ter essa totalização, né? A expectativa é de que haja, somando os 2 turnos, cerca de 200 mil eleitores, né? Que o ano passado foi em torno de 150 e poucos mil, né? Considerando os 2 turnos. Boa noite a todos. O Distrito Federal já encerrou a transmissão. As justificativas se processaram com normalidade em todos os locais previstos. Não houve qualquer problema e foram adotadas previamente as medidas para que isso acontecesse. O número de pessoas que justificaram aqui foi inferior à estimativa feita pelo tribunal. Isso se explica por algumas razões. Primeiro, que a estatística foi baseada em números da última justificativa, 4 anos antes. Crescimento demográfico, e há 2 fenômenos que podem ter determinado essa caída nos números. Primeiro, a conscientização do eleitor, que, atendendo aos apelos e às campanhas da Justiça Eleitoral, transferiu o título para o Distrito Federal. Também houve o caso da biometria na região de Goiânia, cujo colégio eleitoral é de cerca de 900 mil eleitores. Então, se estima que pessoas que tinham seu título em Goiânia residiam no Distrito Federal, mas pretendiam voltar a Goiânia, tiveram obrigatoriamente de fazer o recadastramento eleitoral pela biometria para manter o seu título lá. E, com isso, um número considerável de eleitores que justificaria aqui acabou transferindo o título e, com isso, retirando o título aqui a justificativa aqui de Brasília, e, com isso, então, o número desceu. Mas há esse fato extremamente significativo, que é a conscientização do eleitor, resultando, portanto, em um número menor do que aquele previsto. E, com isso, também houve um conforto grande para o eleitor de fora, que justificou aqui. O número de postos para a justificativa atendeu plenamente, e, com isso, o procedimento todo foi um sucesso absoluto. São 99 postos aqui, onde havia 402 mesas com 804 urnas. Todas elas funcionaram, os respectivos resultados foram transmitidos e, com isso, tivemos um total de cerca de 98 mil eleitores com títulos de fora do Distrito Federal que fizeram a justificativa aqui hoje. Cerca de 1.900. 1.900 agentes eleitorais, não servidores, agentes eleitorais, pessoas convocadas para trabalhar no dia da eleição, mais os servidores. Não, isso aí vai depender de um cálculo que será feito, porque poderá ser verificada a origem dos eleitores que justificaram aqui no Distrito Federal. E, conforme haja ou não um segundo turno, pode ser feita uma previsão para reduzir o número de urnas. Porém, o tribunal manterá os mesmos locais de votação. Por exemplo, há um colégio hoje com cerca de 20 urnas. Se verificar que aqueles que votaram podem ter, para o segundo turno, um número menor, evidentemente que haverá uma redução do número de urnas. Isso vai depender de uma estimativa que será feita. De qualquer forma, como o eleitor pode se dirigir para qualquer local de justificativa, não se sabe realmente se quem votou em um lugar no primeiro turno voltará nesse mesmo lugar ou irá para um outro lugar. O importante, portanto, para o eleitor, e o tribunal se preocupa com isso, é que haja os mesmos locais de votação. Haverá uma redução proporcional do número de mesas de justificativa em consequência de haver ou não um segundo turno.
ele tem um prazo de 60 dias para fazer a justificativa, mas no local de origem. Se ele tem, por exemplo, o título em São Paulo, ele vai ter que fazer essa justificativa lá em São Paulo. Qualquer justificativa plausível. Porque hoje, quem está fora do seu local preenche um formulário e está justificado, não precisa provar nada. Agora, nesse prazo de 60 dias, a pessoa realmente vai ter de justificar por que não votou, por que não justificou, por que não votou, por que não justificou. Ele prova com documentos, por exemplo, uma passagem mostrando que estava em trânsito, com um atestado médico dizendo que estava doente, enfim, com uma razão que ele entenda que justifique, e com isso o juiz eleitoral vai examinar, o Ministério Público vai ter também vista da justificativa e, afinal, se resolve. Se a justificativa não for aceita, será aplicada uma multa. A multa tem um valor pequeno, mas tem efeitos negativos importantes, como, por exemplo, não poder tirar passaporte e por aí. Nenhuma reclamação. Não houve nenhuma reclamação. Nós tivemos notícia, por exemplo, de que em Águas Claras, às 17h30, ainda havia pessoas justificando. Por que isso? Porque a pessoa pode justificar até às 17 horas. Chegando muitos eleitores às 17 horas, eles recebem uma senha e ficam aguardando a hora de votar. E com isso pode haver pode ser ultrapassado esse horário de 17 horas. Isso aconteceu, nós tivemos notícia em Águas Claras. Não, uma reclamação nenhuma, até porque realmente o número de locais para a justificativa foi bem dimensionado pelo tribunal, então os eleitores tiveram todo conforto para votar, não há notícia de qualquer reclamação nesse sentido. Presidente, as atividades encerraram às 5, às 6 e 7, a gente já tinha um resultado no local. Isso. O tempo ele foi menor do que outros anos, está cada vez mais alto. Você tem como o senhor fazer um comentário sobre isso? Não, comparando com eleições anteriores, foi mais rápido. O tribunal, neste ano, ele implantou em todos os locais de justificativa polos de transmissão dos dados. Ou seja, quando terminava o processo de justificativa, imediatamente era feita a transmissão do próprio local, naquele polo. Em anos anteriores, já havia locais em que não havia polo, então tinha que ser feito o transporte da mídia para o polo. Então, esse ano foi bem rápido, cerca de 1 hora, né? Ok, boa noite a